Olá, gente! Ultimamente parece assim, de todos os lados, vem assim anúncios. A pior desse não sei quanto tempo, né? Nós tivemos agora a maior inflação dos últimos 40 anos. Né? Agora nós temos na Itália a maior seca dos últimos 70 anos. De todos os cantos vem agora. E nós, cada vez mais passando medo, gente. Medo. Nunca esquecem que nisso tudo que vai se aparecendo ou vai se mostrando para nós, um dos sentidos é criar sempre medo. E levar a população, assim, a uma direção que a gente queira. Isso é um objetivo das notícias. Né? Mesmo que aconteça isso, eu não duvido, né? Mas tem certas coisas que a gente escuta mais para justamente criar novamente que a gente não tenha sossego. Né? A gente não pode ter sossego e curtir a nossa vida. Nunca esquecem disso. Quando vocês escutam as notícias, vocês sempre devem pensar, olha, muitas das coisas que são passadas para a gente, sim, acontecem, né? Criminalidade, etc, etc. Nós aqui também nós temos, mas a gente também sempre tem que lembrar que idade que eu tenho e o que eu já passei na minha vida. Então, tem que ver em relação, tá, gente? E agora, últimos anúncios, a Itália passa pela pior seca dos últimos 70 anos. Infelizmente, sim, acontece, né? Nós, atualmente, novamente, com muita chuva aqui, chove sem parar, gente. Água potável é escassa na Itália. Em mais de 170 municípios do Piemonte e da Lombardia, a água já está sendo racionada. Por decreto, a água só pode ser usada para fins vitais, tais como beber e preparar alimentos. Os agricultores correm o risco de perder toda a sua colheita devido à falta de água de irrigação. Como outros países europeus, a Itália sofreu uma onda de calor incomum nas últimas semanas. E, ao mesmo tempo, houve uma falta de chuva. Nós não tivemos tanto calor, nós tivemos sim umas 2 semanas de calor, sim, mas aí chuva, e vejam só, nós aqui, né, em certos momentos até a gente queria que a gente pudesse dividir essa chuva boa com outros, né? Como vocês também sempre falam nos comentários, Caio, manda um pouco da chuva para nós. E nós temos conhecidos em Pernambuco. E a gente foi visitá-los há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás. E lá, eles também sofreram cerca de 5 anos. Quer dizer, não é que não choveu, mas choveu sempre bem pouquinho, né? E eles então ganhavam, se eu me lembro certo, de 2 em 2 semanas água. Então eles têm umas, como é que a gente diz? Cisternas ali, onde eles pegam a água, ou naquela época, de 2 em 2 semanas para encher, então, 10 litros de água, uma coisa assim. Eles tinham lá vários armazenamentos para água. E agora, nos últimos anos, depois que a gente voltou, eles sempre disseram para nós que a partir de fevereiro, março, abril, época de chuva, ultimamente eles têm muito mais chuva do que naquela época que a gente teve lá, né? E isso também acontece, né? Que de repente também começa a chover mais de novo, né? O importante vale do Pó, Rio, né? No norte da Itália está passando pela pior seca dos últimos 70 anos. De acordo com a maior associação de agricultores do país, Coldiretti,
A seca ameaça mais de 30% da produção agrícola em todo o país e metade da produção pecuária no Vale do Pó. Agora, Verona está racionando água potável por causa da seca contínua na Itália. De agora em diante, a água potável não poderá mais ser usada para regar jardins, lavar carros e encher piscinas. Devido à situação climática e suas consequências para o abastecimento de água, o prefeito da cidade assinou uma portaria limitando o consumo de água potável para fins particulares. Disse no sábado da semana passada no site da cidade de 250 mil habitantes. Então agora, logicamente, grande concentração das pessoas nas cidades e quando tiver problemas com seca, atinge também cidades grandes e, eu acredito, mais forte do que se estivesse morando no campo. Né? E outro problema que nós temos, logicamente, mudança climática, né? Não, sim, quem sabe, né? Mas a influência da gente, se ela é tão grande assim, sim, não, ninguém pode dizer com certeza, né? Mas, gente, o que ninguém fala é que nós temos as grandes monoculturas. Né? Eu conheço do Paraná, quando eu passei, porque na época a gente tinha que sair do país para conseguir um novo visto de turista, de 90 em 90 dias, às vezes um pouco mais cedo, porque lá eles não deram 90 dias. A gente pegava o ônibus, foi até Foz do Iguaçu, passava a fronteira para o Paraguai, a ponte, e no mesmo dia voltou. E naquela época a gente passava pelo Paraná e a gente viu assim, desculpem gente, mas essa é a verdade, muita monocultura até o horizonte. Né? Particularmente fiquei super assustado, né? Porque poucas árvores, pelo menos aquilo que a gente viu passando pela estrada ali, terra linda, vermelha assim, e só monocultura. No meio disso, praticamente sem árvores, só umas ilhas. E até onde conseguiu ver, e realmente qualquer vento leva a terra junto. Águas fortes leva a terra junto. Né? E se você já observou, nós tivemos ontem um dia aqui com temperaturas de 27 graus, e no sol, na sombra, né, o sol estava mais quente, e nós passeando, a F e eu, e a gente assim, meio que calor, a gente também não tinha roupa adequada, a gente porque estava chovendo, de repente abriu, começou a esquentar muito, e a gente estava com a roupa desadequada, né, sentindo calor, e de repente a gente chegou debaixo de uma árvore grande, gente, né, uma castanha, uma mudança de temperatura imediata, gente, que você sentiu assim, um alívio. Mas, na verdade, quando a gente fala do Green Deal, dessas coisas, mudança climática, ninguém fala em plantar árvores, gente. Plantar árvores? Eu tenho plantado árvores, eu tenho ali. Ainda não mostrei para vocês. Eles têm um tamanho assim, mais ou menos desse tamanho agora, uns 20 centímetros. Árvores que têm a capacidade de crescer 1000 anos. Eu tenho lá, dos 50 que eu semeei, agora deve ter uns 8, 9, 10, uma coisa assim. Né? Uma hora, quando eu for replantá-los em outro lugar, eu vou levar vocês junto. Pois é, gente. Então, sobre a plantação de árvores, de preferência, logicamente, de folhas, ninguém fala. E não monoculturas, e sim uma floresta misturada, né? De diversos tipos. Até 31 de agosto, falando da Verona, é proibido usar água potável para regar jardins e instalações esportivas, assim como para lavar carros e encher piscinas.
O não cumprimento da proibição resultará em uma multa de até 500 euros. Então, logicamente, tem gente que paga 500, mas vou encher a minha piscina, não quero nem saber, né? Como sempre. Né? A multa, nesse caso, eu acho ainda muito baixa. Se realmente a situação está assim como eles dizem. Medidas semelhantes já foram promulgadas em outras cidades da Itália. Entretanto, Verona é a maior cidade até agora. Os níveis das águas do Lago Maggiore e do Lago Garda são significativamente mais baixos do que o normal para essa época do ano. O Tiber, que corre através de Roma, também está em águas baixas. Outra consequência da seca, a geração de eletricidade a partir da energia hidroelétrica diminuiu significativamente. As usinas hidrelétricas estão localizadas principalmente nas montanhas no norte do país. Eles normalmente fornecem quase 1/5 da eletricidade necessária na Itália, 20%. E agora você já pode imaginar, a Itália depende também, que nem a Alemanha, muito do gás russo. E o Putin, está dando, e 20% da energia vem das hidroelétricas. Gente, caos total temos pela frente em vários países europeus, se a situação não melhore. Né? Mas já trabalharam nas próximas sanções contra a Rússia, né? Tentando pegar o ouro da Rússia. Isso quer dizer o quê? Nós vamos ter outras respostas da Rússia. Gente, se preparem e vamos enfrentar o nosso futuro próximo da melhor maneira possível. Né? Mão no coração, até o próximo absurdo daqui do Absurdistão e do resto do mundo. Até mais.